Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Um dos prazeres que eu tenho na vida é quando o Fufunha dá esporro em quem está do outro lado da linha. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Já tomou esporro do Fufunha logo no começo do dia, no feriado, né? Bom dia, Rodney. Rodney. A culpa não é minha, João. Assim, ó, só para vocês entenderem. Hoje eu vou participar excepcionalmente pelo celular, porque o condomínio do meu prédio decidiu de fazer obras de melhoria num feriado, e eu vou ficar sem telefone, sem celular durante o final de semana todo. Que bom! E aí, eu também acho ótimo bom. Isso, né? Bom, então vamos largar o pau, porque daqui a pouco acaba a sua bateria aí. Frequência dos 98.5 é ocupada por 2 rádios metropolitanas, que é isso? Pois é, você lembra, né? Isso aí foi o caso que encerrou a edição do Rádio Amantes no ar na semana passada. E aí, durante a semana, claro, a gente correu atrás da informação, a gente apurou mais coisas. Então eu vou tentar fazer rapidamente aqui uma linha do tempo para ajudar a compreensão da situação. Então, no começo da madrugada da última sexta-feira, a Metropolitana FM, que vem operando nos 98,5 nos últimos anos, emitiu uma nota no seu perfil do Facebook fazendo uma acusação direta a um outro grande grupo de comunicação. Então, ao Grupo Bandeirantes, né? Ao Grupo Bandeirantes. Então, na semana passada, havia aquele problema. 2 emissoras operando nos 98,5 com o nome de Metropolitana. A que já está no ar há muito tempo, tá? Que é uma parte da família Sanzoni, e uma outra rádio que também está transmitindo nos 98,9, também com o nome de Metropolitana, e cobrindo e sobrepondo o seu sinal ao outro. Então, eu vou ler a nota da semana passada. Iniciado na última quarta-feira, a programação afeta o sinal da Rádio Metropolitana. Mesmo com trâmite judicial em processo, o Grupo Bandeirantes de Comunicação iniciou na última quarta-feira, 29 de agosto, mais uma transmissão irregular de rádio. Posicionado na frequência 98,5, a Rádio Pirata tem impactado diretamente no alcance da Rádio Metropolitana, a preferida dos jovens, que é responsável legalmente pela frequência nessa estação. A transmissão foi identificada pela equipe de engenheiros da Metropolitana, que no processo para a medição de campo de sinal localizaram a frequência oriunda da rua Minas Gerais, do bairro Higienópolis, que é onde fica a Torre da Bandeirantes, mas sobre isso eu falo mais adiante. Essa não é a primeira vez que o grupo de comunicação utiliza artifícios ilegítimos para atingir uma audiência já consolidada pela concorrência. Em abril de 2016, a Anatel lacrou um transmissor em 3 dias, mas o fato vem a se repetir, ocasionando bagunça generalizada na frequência e fazendo com que o público ouça 2 músicas ao mesmo tempo. A Rádio Metropolitana afirma que tomará todas as medidas cabíveis e reforça a importância de posicionar seus ouvintes de forma transparente e correta. Essa, então, é a nota da Rádio Metropolitana que foi publicada na madrugada da sexta-feira. Aí, durante a sexta-feira passada, o Tudo Rádio publicou uma outra nota encaminhada pelo advogado Walter Seneviva. Esse é o cara, hein? Esse é o cara. Walter Vieira Seneviva. Esse é o cara. É uma nota pública do Grupo Metropolitana de Rádio, Rádio Mensagem, tá? Que é o grupo que, em tese, está jogando esse outro sinal em cima do sinal da Rádio Metropolitana. Eu vou ler aqui a nota, então, do Grupo do Rádio Mensagem, Grupo Metropolitana de Rádio. Então, abre aspas aqui. Implementamos nessa data um novo sistema irradiante do 98,5. Essa operação decorre de decisões judiciais e decisões do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que são o poder concernente e o regulador do espectro de radiofrequência. Até aqui a emissora estava operada por litigantes de má-fé, segundo decidiu o Poder Judiciário. E aqui uma informação importante, né? O novo sistema irradiante está instalado em área alugada do Grupo Bandeirantes. Dentre tantas mentiras ditas pelos usurpadores, agora dizem que o Grupo Bandeirantes estaria relacionado ao cumprimento de ordem judicial e administrativa, o que é rigorosamente falso. Ou seja, o Grupo Bandeirantes não é a dona, ela só aluga um espaço lá na sua torre para esse Grupo Metropolitano de Rádio Mensagem. Eu vou finalizar a nota aqui.
Os crimes cometidos pelos litigantes de má-fé serão oportunamente apurados e punidos pelas autoridades competentes. Lamentamos que as atitudes dos usurpadores possam prejudicar o nosso público, mas nossa programação não para e será sempre melhor. Bom, está meio confuso. O Walter Seneviva é advogado da Metropolitana. É advogado de um outro, assim, vamos lá, João, são dois, existe uma briga entre dois ramos da família Sanzoni. Sim, eu disse, a Mirassaba e o Sanzoni, tá. Os herdeiros do Sanzoni, do Sanzoni pai, da Mirassaba, são os que hoje controlam a Rádio Metropolitana. Perfeito. Aí tem outro ramo da família que é capitaneado pelo Silvio Sanzoni, que é o proprietário dessa Rádio Mensagem, Grupo Metropolitana de Rádio. Então a briga está entre esses dois grupos, dois ramos da família perfeito. Sanzoni. E o que a Bandeirantes tem a ver com isso? E aí chega a nota do Grupo Bandeirantes, abre aspas, a relação entre a rede Bandeirantes e a frequência 98,5 se resume a um contrato de aluguel de espaço em torre para instalação de transmissor, prática adotada também por outras emissoras. Conforme informação da locatária em nota oficial para a imprensa, não há irregularidade no sinal irradiado pelo transmissor localizado na torre da Bandeirantes, o que é possível comprovar acessando o site da Anatel. Diante das falsas acusações, a Bandeirantes irá tomar as medidas judiciais cabíveis, buscando inclusive a reparação dos danos sofridos e reparação criminal. Ou seja, a Bandeirantes não é responsável pela programação que é a programação que está no segundo sinal dos 98,9. Ela apenas está alugando um espaço na sua antena para que esse grupo, o Grupo Metrópole, o Grupo Mensagem, Grupo Metropolitana de Rádio, coloque a sua programação no ar. Você lembra que eu disse que eu duvidava que a Bandeirantes estivesse tendo esse tipo de comportamento, inclusive porque ela arrenda a Rádio Metropolitana também para a Rádio Trânsito. Eu coloquei claramente aqui, eu duvido que a Rádio Bandeirantes esteja fazendo isso. E o Silvio Sanzoni sempre foi, e será um irresponsável. Vamos lá. Então, e aí agora, a parte da família da Mirassaba soltou uma outra nota, e o trecho mais importante é esse aqui, né? Em nota, o Grupo Bandeirantes alegou ter utilizado espaço para terceiros, não tendo qualquer responsabilidade com a transmissão irregular. A Rádio Metropolitana, atualizando todas as informações já fornecidas à imprensa e divulgadas em seus canais, afirma que tomará as medidas cabíveis e reforça a importância de posicionar os seus ouvintes de forma transparente e correta. E aqui o mais importante, a Metropolitana também lamenta os equívocos de interpretação ocasionados em nota anterior que induziram numa errônea ligação entre o Grupo Bandeirantes e o canal que eles, os herdeiros... Eles dizem que é ilegal. Que eles, né, o pessoal da Mirassaba, os herdeiros da Mirassaba, alegam que é um canal ilegal. Então tem toda essa briga no ar, é uma briga de família. Quem ligar agora nos 98,5 vai continuar ouvindo dois canais e a situação vai permanecer assim até que haja uma nova determinação da justiça. Você sabe que aqui em São José dos Campos houve também uma guerra declarada e a Bandeirantes tinha a Metropolitana tinha 1290 AM, que foi lacrada. Depois um apresentador de nome Bolinha, já falecido, ficou com os direitos de explorar essa rádio até ter ressarcimento daquilo que aquilo que a Metropolitana havia deixado de pagá-lo. Posteriormente, ele vendeu os direitos dele ao Lano Brito, que mudou o nome para Rádio Vale. Depois mudou para Eldorado. Depois mudou para um outro nome. Depois mudou para um terceiro nome. E o Silvio Sanzoni nunca se mexeu para fazer absolutamente nada. Agora, é canalha, é cretino e é espúrio você citar o nome de um outro grupo empresarial acusando de um crime que não praticou. Eu espero que a Bandeirantes realmente processe o grupo que fez essa denúncia do seu Silvio Sanzoni e que a justiça haja com rapidez e dureza, porque você não pode jogar o nome de uma empresa na lata de lixo. Não tenho nada com a Bandeirantes, não sou amigo do pessoal da Bandeirantes, mas não admito esse tipo de acusação infundada. Esse Bolinho que você citou não é o Edson Cury, né? Não. Luiz Carlos Oliveira. Oliveira.
Ah, tá. Então não Porque é a grande verdade é a seguinte, a Metropolitana, quando veio para São José dos Campos, Rogério Alcântara e Jair Barbosa ali, lembram disso? Sim. Chegou em São José, mantendo um andar inteiro no prédio St. James. É, vizinho aqui. Nosso vizinho, o prédio. Estúdios fabulosos, várias unidades móveis pelas ruas, engolfou a cidade e 1, 2, 3 anos depois quebrou porque não pagava absolutamente ninguém. Nunca pagou ninguém e perdeu a concessão. Perdeu também uma concessão de TV em UHF aqui e não sobrou praticamente nada para o Grupo Metropolitana de Rádio, que era um dos maiores por causa de briga interna da família. Pois é, e essa briga pelo jeito vai muito longe e está afetando inclusive aqui o Diário de São Paulo. E acusando a Bandeirantes, que não tem nada a ver com a história, e eu disse desde o começo, aqui está no SoundCloud, eu não acredito, eu não creio nisso. Eu não acredito que a Bandeirantes tenha necessidade de piratear uma emissora. Eles têm bala suficiente com as rádios que ele tem para se manter em primeiro lugar. Eles não precisam piratear nada. Isso é uma irresponsabilidade do Sanzoni, que sempre foi um irresponsável. Mais uma, né, João? Mais uma. Porque nós conhecemos muito bem o Sanzoni, mas muito bem mesmo. Silvio Sanzoni, Jair Mariano Sanzoni, nós os conhecemos profundamente. É isso aí, então fica... E o espaço do Rádio Amantes no Ar está aberto também para todos os lados dessa questão. Exatamente. Se manifestarem e exporem as suas ideias, até para a gente ter um pouco mais de clareza qual que é a origem dessa briga familiar, por que isso está acontecendo. A origem da briga familiar é a seguinte, o patriarca era casado, se separou e casou com a Miraçaba, que era a secretária dele. E isso gerou um racha na família. Óbvio que na morte dele se dividiram os bens. E aí começou a guerra, foi uma guerra que se estendeu judicialmente durante anos. A Miraçaba ficou com a parcela que era dela, o Silvio Sanzoni ficou com a parcela que era dele, mas não consegue se entender até hoje, porque você só conhece uma família depois do maldito primeiro inventário. Aí é que você conhece a família. E eles tinham bem suficiente para dividir tudo entre todos sem nenhum tipo de problema. Isso é verdade. O que você diz tem muito fundamento. Briga por herança é muito mais comum do que se possa imaginar entre grandes famílias. Olha, e eles tiveram uma das maiores redes de rádio do Brasil. Não sei se você se lembra. Essa frequência onde hoje entra a Rádio Trânsito, daqui a pouco até a gente vai falar sobre ela. Deles. Tinha uma programação, Emoção FM, né, o Rogério, me ajuda aí. Era uma rede de rádios populares, tinha até o Sérgio Boca, uma das primeiras redes via satélite. Olha, o Rodney, eu conheço muito bem, porque o Grupo Metropolitana começou em Mogi das Cruzes com a Jaraguá Produções, que alugava aqueles balões enormes para eventos, o Diaba 4. Aí conseguiu uma concessão em Mogi das Cruzes, tem até hoje lá uma rádio metropolitana, que está na mesma situação da 1290 aqui. É mais ou menos um Paulo Abreu, se ele não te paga, nem eu. A pessoa vai para lá, trabalha e não recebe. A pessoa aluga um horário, tem os patrocinadores, quem recebe a rádio, a pessoa fica chupando o dedo. É assim que funciona a metropolitana. Então é isso aí. A gente continua acompanhando esse noticiário que agitou o meio rádio durante essa semana, repetindo, os sinais continuam sobrepostos, então é aquela situação. Se você está de um lado da sua casa, você pode ouvir uma metropolitana, se você vai para outro, você ouve outra, isso dependendo da região onde você está. Então, uma situação sui generis, eu diria, meu caro João Alves. Olha, e se o Walter Seneviva disse, eu acredito no Walter Seneviva, porque eu conheço, é um advogado antigo, é um senhor já muito sério. Não, acho que é o filho dele. Mas o pai ainda é o titular do escritório. É um homem sério, correto, digno, um advogado respeitabilíssimo, viu? Mas vamos lá para a Rádio Trânsito, que eu gosto muito. O que aconteceu agora? Pois é, João. A Rádio Trânsito virou notícia nas últimas semanas, porque ela deverá ficar fora do ar por um dia em cumprimento a uma decisão do Ministério das Comunicações que punia a emissora por não ter transmitido uma edição da Voz do Brasil em 2010. A decisão partiu da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que
que atuou como relatora do recurso ordinário em mandado de segurança interposto pela defesa do Grupo Bandeirantes, que visava recorrer de decisão anterior do Supremo Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão. Segundo a assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal, a irregularidade que ocasionou a punição ocorreu no dia 22 de novembro de 2010. A ministra Rosa Weber não aceitou a alegação da defesa para não transmissão do programa obrigatório. 2 pontos. É de veicular no horário um programa de prestação de serviços sobre o trânsito da capital paulista naquele mesmo dia, que enfrentava problemas decorrentes das chuvas e de posteriores apagões de energia. Além disso, nesse dia 22 de novembro de 2010, ocorreu o show do Paul McCartney no estádio do Morumbi. Tudo isso contribuiu para um dos recordes de congestionamento daquele ano, 216 quilômetros. O site do STF e outras fontes, como o site Consultor Jurídico, ao noticiar essa decisão, citaram a razão social Rádio Metropolitana Paulista Limitada como entidade responsável pela frequência dos 92,1. Porém, desde 2007, ela vem sendo ocupada por um projeto de prestação de serviços do Grupo Bandeirantes de Comunicação voltado aos motoristas, que é a Rádio Trânsito. Naquela época ela era a Rádio Sul América Trânsito, hoje ela é só a Rádio Trânsito. O Grupo Bandeirantes, procurado por mim, informa que vai recorrer da decisão sem especificar os próximos passos. Mas eu conversei com alguns consultores jurídicos do blog Rádio Amantes. Com certeza, esse caso vai ou para a primeira turma ou segunda turma do STF, ou vai para plenário, ou seja, talvez ainda não seja dessa vez que a Rádio Trânsito vai ter que cumprir a punição de ficar 24 horas do ar. É meu entendimento que não há motivo nenhum, porque é muito mais importante que essa pataquada da Voz do Brasil foi naquele dia, e eu me lembro bem disso, São Paulo completamente parada, travada, você não ia para lugar nenhum, e eu não tenho que ouvir deputado vagabundo falando, senador vagabundo falando, as notícias do Poder Judiciário que não tem nenhum interesse, nenhum relevo, quando as pessoas estão paradas no meio de um trânsito com alagamentos, com o caos total. Eu sou absolutamente a favor da Rádio Bandeirantes, nesse caso da Rádio Trânsito, e deveria mesmo acabar esta sacanagem que é a Voz do Brasil. E a ministra Rosa Weber, como mora em Brasília, tem carro oficial, não sabe o que a gente passa aqui. Então, para ela é difícil decidir. Os juízes e ministros deviam sair da sua torre de marfim e vir para o mundo real que nós vivemos, viu? E só um esclarecimento também, me perguntaram isso, e eu passo esse esclarecimento aqui no ar. O atual momento da Voz do Brasil, que hoje é flexibilizada por decisão do Congresso Nacional e depois por lei sancionada pelo ministro Michel Temer, não derruba todas essas demandas na Justiça. Então, é uma situação que não tem nada a ver com a flexibilização da Voz do Brasil. Eu discordo, porque a lei retroage, não, é muito claro, o código é claro, a lei retroage em benefício, ela não pode retroagir em prejuízo. Se hoje eu furtar alguma coisa, a pena for de 4 a 5 anos, e mudar a lei e a pena for de 2 a 3, mesmo que eu tenha cometido antes o crime, eu vou me beneficiar dela. Então, juridicamente, a Rádio Trânsito pode se beneficiar sim. Desculpe, é meu entendimento e é o que diz a lei. Perfeito, então está aí a dica do Rádio Amantes no ar para o pessoal da área jurídica e do Grupo Bandeirantes que vai recorrer da decisão. Então, repetindo, com certeza, esse tema será apreciado ou pela primeira ou pela segunda turma porque também só tem as duas. Ou pelo plenário mesmo, por todos os ministros. Aí, quem sabe, as chances de que essa decisão seja revertida sejam maiores. O grande problema, né, João, é que o judiciário tem 5 minutos lá na Voz do Brasil, né? Esse que é o grande problema, né? Mas é o que eu digo para você. Não tem jeito, porque não funciona esse negócio. O que eu quero saber é o que vai acontecer quando nós estamos... Olha, tá aqui, ó. A lei só pode retroagir em benefício, nunca contra. Por isso, mesmo condenado por crime hediondo antes da vigência da Lei 11.467, que regulou a progressão de regimes, tem direito à liberdade, a regime mais brando depois de cumprir 1/6 da pena.
Isso, mutatis mutandis, quer dizer o seguinte, por analogia, eles têm direito, sim, de serem beneficiados por essa decisão que mudou e flexibilizou. Se mudou e flexibilizou, tem que atingir a Bandeirantes. Desculpe, a ministra Rosa Weber, para quem não sabe, é aquela quando tomou posse no Supremo Tribunal Federal, no discurso dela soltou a seguinte pérola: eu não entendo nada de direito administrativo, direito constitucional, direito civil, direito criminal. Eu entendo de direito de trabalho porque fui juíza do trabalho durante a vida toda. Então talvez ela não saiba, alguém precisa orientá-la melhor, e no plenário nós temos grandes constitucionalistas que podem ensiná-la que a lei retroage em benefício, sim. E alguns votos aí até recentes, né, João? Cada confusão que ela faz que você não entende absolutamente nada. Ô, Fofonha, solta uma vinheta aí. Cantinho do Abreu, se ele não te paga, nem eu. Eli Correia, estreia na Top FM. Pois é, então está aí desde a última segunda-feira, né? Ele abriu dizendo assim: estamos chegando porque eu também sou o top. Ele esqueceu de dizer: eu sou o top. Ó, eu só quero dizer o seguinte, ó, o Rádio Amantes lá está aberto a todas as partes aí que foram citadas hoje. Não, e outra coisa, eu vou dizer o seguinte aqui, o Rádio Amantes, a responsabilidade é minha e o diretor de jornalismo é Carlos Brickman. Quem quiser nos processar, eu recebo intimações. Avenida João Guilhermino 261, segundo andar, conjunto 23. A responsabilidade é minha, João Carlos Rodrigues de Alckmin Barbosa. É Eli Top Correia. Então vamos lá. Então estamos chegando porque eu também sou top, com essas palavras marcaram a estreia oficial de Eli Correia na Top FM, ocorrida na manhã da última segunda-feira. Ele passa a integrar a equipe de comunicadores da emissora, sem prejuízo do seu programa na Rádio Capital, onde ele permanece comandando o horário do meio-dia até as 15 horas. E na Top FM, Eli Correia ocupará o horário das 5 até as 8 da manhã. Logo em sua estreia, o apresentador se atrapalhou para dar o prefixo da nova casa e fez um breve agradecimento a Paulo Abreu. Abre aspas, espero que tudo dê certo, espero que a gente se entenda, que você goste, que você ouvinte goste e que você me aceite. Ele não conhece o Abreu. Mas João, eu estava pensando nisso essa semana, durante quando a gente anunciou primeiramente a intenção dele ir para a Top FM, você falou mais ou menos nesse mesmo sentido, mas assim, o Eli Correia pode ter cara de bonzinho, pode ter voz de gente boazinha, mas eu acho que ele não é ingênuo, né? Ele deve conhecer o mercado de rádio, né? A não ser que ele seja uma pessoa totalmente fora da realidade, mas ingênuo, eu acho que ele não é, né? Não, o camarada pode não ser ingênuo, mas você sabe que sempre tem um cara com lábia boa. Tem gente que cai até hoje no golpe da loteria, ô Rodney. Mas mesmo Rodney, para! A fama de dono de rádio é muito conhecida entre os radialistas. Não, então, mas não se preocupe. Não se preocupe. Olha, marca aí. 6 meses você está dizendo que mudou alguma coisa com Eli Correia. Pode esperar. Eu dou um prazo máximo de 6 meses, ou ele sai da rádio, ou ele tira a Top do ar, ou ele muda o programa, ou ele muda de horário, ou ele faz alguma coisa. Pode esperar. O Abreu não se controla. O Abreu ele não se controla. Aliás, roda de novo a vinheta, João. Eu tenho uma coisa que eu coloquei na pauta. Outra vez a vinheta do Abreu aí. Vamos lá. Cantinho do Abreu, se ele não te paga, nem eu. Notícia do Tudo Rádio, tá? Ministério das Comunicações publica ato que cancela a concessão da Estilo FM em São Paulo. Ei, Abreu. Da onde que é essa rádio? É uma rádio 92,5 FM aqui de São Paulo, né? Ela publicou na última sexta-feira uma portaria que aplica uma multa de pouco mais de quase R$90 mil à rádio Iguatemi, de Itapevi, é uma rádio de Itapevi, e pena de cassação da Rádio Sociedade Marconi Limitada de São Paulo. As medidas passam a valer a partir da sua publicação, ou seja, já estão valendo. 92,5, né, Rodney? 92,5, né? Essa pena de cassação se deu para a frequência que abriga atualmente a Estilo FM 92,5 de São Paulo. Ela está enquadrada no parágrafo 3 do artigo 12 do Decreto-Lei 236/67, que tem o seguinte texto: cada entidade só poderá, artigo 12, cada entidade só poderá ter concessão ou
permissão para executar serviço de radiodifusão em todo o país dentro dos seguintes limites. Parágrafo 3. Não poderão ter concessão ou permissão às entidades das quais faça parte acionista ou cotista que integre o quadro social de outras empresas executantes do serviço de radiodifusão, além dos limites fixados nesse artigo, ou seja, propriedade cruzada, né? De acordo com profissionais especialistas em legislação de radiodifusão, apesar da pena de cassação aplicada pelo Ministério das Comunicações, a entidade poderá recorrer, de acordo com o advogado Rodolfo Moura, toda decisão tem uma forma de recurso. Então está aí as informações, a informação relacionada à Estilo FM, que poderá sair do ar devido a essa decisão aí do Ministério das Comunicações, devido a esses problemas aí no quadro societário, meu caro João Alckmin. Abriu, viu? Rony Magrini, vamos lá. Rony Magrini, então, Rony Magrini está ocupando o espaço do Eli Correia na Rádio Capital, a emissora lá que era da 9 de julho, agora está lá no comecinho, ou no final da Avenida Paulista, está lá no Paraíso agora, né? Ela não demorou muito para suprir a ausência de Eli Correia no período da manhã. A emissora escalou Rony Magrini para comandar o horário das 6 até as 8, de segunda a sexta-feira, e das 6 até as 9 aos sábados. O apresentador permanece na Rádio ABC, ocupando o horário das 11 até as 14 horas. Aliás, diga-se de passagem, é um período aí bem puxado, né? Para o Rony Magrini. Ele vai ter que acordar cedo e ir para a Rádio Capital, depois ele sai às 8, vai ter que pegar um trânsito para ir até o ABC. Os estúdios da Rádio ABC ficam lá em Santo André e ele vai comandar o outro programa que ele tem lá. Na estreia ocorrida no último sábado, dia 1º, o Rony fez a sua apresentação oficial e explicou aos ouvintes que Eli Correia iria permanecer no horário da tarde. O que o Rony não disse é que o Homem Sorriso do Rádio está agora na Top FM, meu caro João Alckmin. Nós temos também Maju Coutinho, nova apresentadora do Papo do Almoço. Isso, a jornalista e apresentadora Maria Júlia Coutinho é o mais novo talento da Rádio Globo, desde a última quinta-feira, mais conhecido como ontem, para quem está ouvindo ao vivo, né? A Maju está comandando o Papo de Almoço às quintas-feiras, juntando-se ao time de estrelas que hoje conta com Léo Jaime, Fernanda Gentil, Adriane Galisteu e Marcos Veras. Pronta para sua estreia no rádio e no entretenimento, ela estava bastante animada, diz assim: estou ansiosa para começar, a rádio nos dá a oportunidade de exercer o improviso e a nossa capacidade de entrevistar. Acho que vai ser um grande aprendizado e deve até acrescentar para o meu trabalho na TV. O programa Papo de Almoço é um dos principais programas da nova Rádio Globo, e de segunda a sexta-feira, das 12 às 14 horas, o programa conta com um apresentador a cada dia, 2 convidados e uma infinidade de assuntos abordados de maneira leve e descontraída. E um convidado especial entrou por telefone para, entre aspas, abençoar a novidade. O colega de Jornal Nacional, William Bonner, mandou uma mensagem lá para o programa da Maju e diz assim: parabéns, Rádio, abre aspas, parabéns, Rádio Globo, tem pessoas que vão passar uma vida inteira com enorme dificuldade de se expressar e de se comunicar. Não adianta, tem gente que não aprende, outras tantas vão aprender ao longo da vida, aos trancos e barrancos. Tem um time muito pequenininho de pessoas que têm essa facilidade de se comunicar desde que nasce. Maria Júlia Coutinho faz parte desse time, ela tem o brilho dos comunicadores e ela prefere dividir a luz dela com quem está em volta. Então tá aí a atual moça do tempo do Jornal Nacional, agora no rádio, e aquela estratégia de colocar pessoas da TV no rádio, cada vez mais radicalizada na Rádio Globo. Bom, então agora aposta com a Maju. Que não era nenhuma novidade, porque a Jovem Pan já fazia isso nos anos 70, usando todos os da Jovem Guarda, Erasmo, Roberto, Vanderleia, Cidinha Campos, Hebe Camargo, já fazia isso na época. Então não tem novidade nenhuma. Fez aniversário essa semana, já está setentona, hein? Quem diria? E quem diria que ela fosse chegar à posição que chegou com seriedade, sabe? É uma mulher que merece respeito. Morre Mauro Borges. Mauro Borges, DJ ícone da cena clubber paulistana e um dos tops DJs da Energia 97 aqui de São Paulo, morreu na manhã da última sexta-feira, dia 31. Além dos programas que ele produzia e comandava na emissora do formato de música eletrônica, ele era DJ residente de uma das festas da casa noturna do Bull Lounge Disco. A causa da morte não foi divulgada. Ele foi um dos responsáveis pela criação do projeto Que Fim Levou o Robin, considerado o primeiro grupo de dance music brasileiro, e a banda que misturava batida eletrônica com letras divertidas estourou no ano 90 e levou o gênero a programas de TV com músicas como Tia e uma música Que Fim Levou o Robin, que dá nome à banda. Além disso,
Eles tiveram um período de 2 anos, o Mauro Borges e outros DJs, né, que fundaram a Nation, que era uma casa noturna bastante descolada aqui de São Paulo, tiveram um período na Jovem Pan FM apresentando o programa Pandemônio, às sextas-feiras à noite. Então tá aí a perda, a morte do Mauro Borges, DJ aqui da cena Clubber paulistana. Olha, tem um ouvinte perguntando por que nós estamos indo tão rápido, porque o Rodney está em celular e eu conheço o celular como é que é. Daqui a pouco a bateria morre e ele sai do ar. Globo desliga suas rádios AM. Exato. Então aquilo que a gente já falou, nós já confirmamos aqui. Foram desligadas as rádios CBN AM 780 de São Paulo, 860 do Rio de Janeiro, Rádio Globo AM 1220 do Rio de Janeiro e a Rádio CBN AM 1150 de Belo Horizonte. Então todas elas foram retiradas do ar no início da manhã da última segunda-feira por volta das 8 da manhã. O Sistema Globo de Rádio, o grupo responsável, alegou incompatibilidade de formato entre as estações e os projetos, hoje executados pelas bandeiras CBN e Rádio Globo. Aqui em São Paulo, a Rádio Globo segue no ar nos 1.100 kHz, sendo a única AM ainda ativa. Segundo as informações que o pessoal do rádio obteve, a decisão foi de manter essa rádio no ar, visa complementar a área de cobertura da atual Rádio Globo 94,1 na capital paulista, que é uma emissora que ainda vai passar por uma série de ajustes técnicos para ampliar a sua capacidade de cobertura em São Paulo e região metropolitana. O 780, que trabalhava em conjunto com a CBN 90,5, teve a sua transmissão encerrada. Então, como os 90,5 tem um alcance muito, muito bom, né, então eles tiveram essa percepção de retirar o 780 do ar, mas a Rádio Globo aqui vai continuar aqui ainda em AM, porque a frequência dos 94,1 ainda precisa de muitos ajustes. E um outro dado, o pessoal da assessoria de imprensa não soube me responder, mas eu consegui descobrir que todas essas emissoras que eu citei, as que foram tiradas do ar e a que está no ar, são migrantes aí para o FM, então não essa questão, mesmo eles retirando as emissoras do ar, a Globo não perde, por enquanto, o direito de fazer a migração para o FM. 7 de setembro, primeira transmissão de rádio no Brasil. Pois é, dia 7 de setembro é hoje, né? Hoje é feriado nacional e há 96 anos, o dia 7 de setembro marcou a primeira transmissão oficial de rádio no país. O feito ocorreu simultaneamente à Exposição Internacional em comemoração ao centenário da independência do Brasil, inaugurada pelo presidente Epitácio Pessoa em 1922, no Rio de Janeiro. Considerada a primeira rádio a entrar no ar no Brasil, a Rádio Clube AM 720 do Recife, a icônica PRA 8 iniciou as comemorações do seu centenário na fundação. O dia 6 de abril de 1919 marca a histórica reunião de um grupo de amadores da telegrafia sem fio que nessa data registrou a fundação oficial da rádio. Eles se comunicavam por diversão e estavam obstinados a aperfeiçoar as transmissões para levar o pensamento humano por meio de redes sem fio. E o discurso do presidente Epitácio Pessoa, voltando ao dia 7 de setembro, em meio ao clima festivo do evento, abriu a programação da exposição, tornada possível por um transmissor de 500 watts fornecido pela empresa norte-americana Westinghouse, instalado no alto do Corcovado, na capital fluminense. Apenas 80 receptores espalhados na capital e nas cidades fluminenses de Niterói e Petrópolis acompanharam a transmissão, que ainda teve música clássica, incluindo a ópera O Guarani. Então está aí o nosso registro, hoje 7 de setembro, 96 anos da primeira transmissão de rádio do Brasil. Estamos chegando aí ao centenário do rádio, essa primeira transmissão histórica do rádio, e é isso aí. Algo mais, Rodney Brocanelli? Não, meu caro João Alckmin, essas foram as notícias da Semana do Meio Rádio. Eu agradeço pela compreensão da situação aqui. Então, o condomínio do meu prédio resolveu fazer obras de melhoria bem no meio do final de semana. Eu vou ficar sem internet durante pelo menos o final de semana todo. O único problema é que eu não vou conseguir ser descontado da Vivo, né? Não vou conseguir desconto lá da Vivo por causa disso, né? Mas, não vai, você não terá desconto, você tem que pagar. Como dizia o Antônio Leite, pagar e não bufare. Tudo bem, mas só que o problema é que a culpa não a culpa não é minha. Eu vou deixar de usar um serviço porque aí a culpa não é minha. Mas enfim, semana que vem eu espero estar de volta aí em ritmo normal. E até lá eu peço a todo mundo, a todos que ouçam radioamantes.wordpress.com, ouçam não, acessem, né? Mas lá tem muita coisa para ouvir também, as edições
anteriores do Rádio Amanhece no Ar, outras coisas que a gente coloca, inclusive esses registros aí do Eli Correia e do Rony Magrini estão lá também, os primeiros minutos do Rony Magrini na Rádio Capital, os primeiros minutos do Eli Correia na Top FM, então lá tem muita coisa para ouvir, é isso, João. Vem cá, ele falou, oi, gente! Falou, claro, não podia faltar o oi, gente. É a marca registrada. Oi, gente! Quantos anos tem o Eli Correia, hein? Hã? Quantos anos tem o Eli Correia? Boa pergunta, João. Eu não tenho essa informação aqui à mão, mas acho que ele não é nenhum capitino, né? Os grandes nomes do rádio já estão aí, já estão setentões, já são sessentões, então eu acho que o Eli Correia já está nessa faixa aí, ou de 60 ou de 70. Fala, Rogério. Então, busquei aqui na internet, Rodney, ele está com 66 anos. É garotão ainda, menino. É garotão. Nasceu no dia 9 de abril de 52. É um menino, eu nasci em 26 de abril de 52, é um meninão. Rodney, um abraço para você. É todo mundo gato aí, né? Todo mundo gato, gato de telhado, dorme em cima do saco. Então, gato de armazém, um abraço para você, até sexta-feira. Um abraço, Rodney. Tchau. Grande abraço, tchau. Obrigado, tchau.